Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar, para quem não sabe, o nosso especial de Paulo, a vida e o ministério do apóstolo Paulo, principalmente entre os gentios, entre os outros povos, além dos israelitas. Hoje nós vamos continuar uma problemática que surgiu ali entre os discípulos de Jesus, que foi levada até os apóstolos, até os presbíteros, e deixou meio que uma divisão ali de opiniões. Caso os gentios, que eram os homens de outros povos, né? E agora eu estou especificando os homens pelo que eu vou dizer em seguida. Se os homens gentios, os homens de outros povos, de outras culturas, que aceitaram a Jesus, que se converteram, que aceitaram e creram na palavra que foi pregada, se esses homens deveriam ou não serem circuncidados, assim como foi determinado entre os homens, entre todo macho do povo de Israel, foi determinado por Deus no passado. Houve ali uma discordância de opiniões. Alguns acreditaram que para eles serem salvos, eles precisavam sim serem circuncidados. Já outros, por outro lado, assim como Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, eles acreditavam que não, que a salvação vem pela graça, vem pela nossa fé em Jesus, que de fato é verdade, e é isso que nós aprendemos e pregamos. Então houve ali uma espécie de uma divisão, porque alguns acreditavam que por esses homens que não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel, e que acreditaram e creram na palavra e se converteram, se eles não passassem pela circuncisão, eles não poderiam ser salvos. Mas o que Jesus ensinou ao longo do seu ministério aqui na terra? Que é pela fé, não é pelas obras, não são pelas nossas ações, é pela fé no Filho de Deus que nós recebemos a salvação. Então agora nós vamos chegar aqui no parecer de Tiago. Nos últimos vídeos nós vimos quando levantou-se essa questão. Então Paulo e Barnabé vão até Jerusalém falar com os presbíteros, com os discípulos sobre essa questão. Vai se levantar ali uma espécie de uma contenda. Tem um grupo, né, que o texto vai dizer que eles eram ali oriundos, eles eram ali da raiz dos fariseus e que eles tinham crido. Só que a gente vai ver que eles não creram tanto assim não, porque esse grupo, eles também afirmavam que sem a circuncisão os gentios não poderiam ser salvos. E isso é uma afirmação muito perigosa, principalmente para os novos crentes e para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Quando você afirma que sem determinada prática você não será salvo, então você está condicionando o sacrifício de Jesus a outros elementos. É como se você estivesse dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente, precisa de um apenso, precisa de um acréscimo. Isso é um absurdo, porque nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, sem necessitar de qualquer tipo de adicional ou de aperfeiçoamento. Então nós vamos ler agora qual é o parecer de Tiago. Nós vamos ouvir agora as palavras de Tiago a respeito desse assunto, não apenas a opinião dele, porque o crente, ele não é que ele não tenha opinião, mas quando se trata especificamente da palavra de Deus, a nossa opinião pessoal, ela fica em último plano. Então a gente precisa focar na palavra, na opinião de Deus. Então, baseado nas palavras de Jesus, na palavra de Deus, Tiago vai se posicionar e nós vamos ver agora. Então, lá no livro de Atos, para você que não está ainda familiarizado com a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos fica no final da Bíblia
lá no Novo Testamento. Então você abre no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler agora no capítulo 15, a partir do versículo 12. A partir do verso 12 em diante, nós vamos ver assim: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, olha o que Tiago vai falar. Tiago ele vai dizer que, de acordo com aquilo que já estava escrito, ele vai citar inclusive profecias de que Deus iria restaurar o tabernáculo, Deus iria reedificar e restaurar o tabernáculo caído de Davi, levantando as ruínas e restaurá-lo. Aqui vai dizer que Deus, ele vai, assim como estava já escrito, buscar entre os gentios ali também um povo para que invoque o seu nome, um povo para constituir a fim de que eles sejam um povo para o seu nome. A gente sabe que Jesus, como homem de carne e osso, ele nasceu entre os judeus, ele foi um homem judeu. Mas nós sabemos também que os próprios judeus, na sua grande parte, rejeitaram Jesus, não aceitaram que Jesus de fato fosse o Messias que Deus tinha prometido. Isso também confirmou uma outra profecia, de que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Quando nós vemos ali que os próprios judeus rejeitaram o seu rei, rejeitaram a Jesus, a gente vê ali uma mudança de foco, e a salvação ela passa a ser também distribuída, ofertada para os gentios. Quem são os gentios? Somos todos nós, os outros povos do mundo, que não os judeus. Todo povo que não é o povo de Israel é denominado gentios, são as outras gentes, são os outros povos. Então a salvação ela veio para o mundo todo. Primeiro, deveria para os judeus, mas eles rejeitaram a Cristo. A salvação, então, ela vem para todos. E quem é que pode ser salvo? Duas perguntas que eu quero responder, que talvez você que não é familiarizado com a palavra de Deus, não é convertido, talvez você fique se questionando. Fala-se muito em salvação. Quem pode ser salvo e salvo de quê? Então eu vou começar nessa ordem. Quem pode ser salvo? Todo aquele, homem, mulher, novo, velho, estrangeiro, judeu, todo aquele que crê, acredita com verdade, com sinceridade no seu coração que Jesus Cristo
é o Filho de Deus que veio ao mundo, habitou entre nós, foi morto, foi crucificado e ressuscitou para que nós tivéssemos novamente a comunhão com Deus que nós tínhamos perdido por causa do pecado e para que nós tenhamos novamente a oportunidade de viver uma vida eterna ao lado de Deus, no seu reino, no seu paraíso. Então, quem pode ser salvo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e aquele que confessa, é a confissão da fé, que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo que veio para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Outro ponto, salvar de quê? Afinal de contas, escuto tanto falar de salvar. Salvar do quê? Salvar da condenação eterna. Assim como existe a salvação eterna, assim como existe a vida eterna com Deus no seu paraíso, aonde não tem morte, aonde não tem violência, não tem dor, não tem doença, não tem problema, não tem violência, não tem nada de ruim. Assim como existe essa vida eterna maravilhosa ao lado de Deus, e é eterna, não acaba nunca, existe, por outro lado, a condenação eterna, que é o sofrimento, o pranto, a agonia, o desespero, a dor, tudo o que se refere a coisas ruins, sofridas, angustiantes, pesadas, tenebrosas, tudo isso existe na condenação eterna, porque também é eterna, não é temporária, é eterna, para todo o sempre. E quem entra nessa condenação eterna não pode ser tirado de lá nunca. Entra de uma vez por todas e lá permanece. O sofrimento eterno. E o pior, a ausência de Deus. Porque todos nós que estamos na Terra, nós sofremos. Mas, se você tem um relacionamento com Deus, quando você estiver numa época de sofrimento, você vai estar sofrendo junto com Deus. E Ele vai estar te ajudando, te consolando. No inferno, que é o que nós chamamos, no inferno, na condenação eterna, você sofre sozinho. Você sofre com quem estiver ali na condenação. E você experimenta a presença do inimigo. Você experimenta a presença do diabo, dos seus demônios, das potestades, das coisas malignas, perversas, diabólicas, infernais. Então, essa é a diferença. Porque talvez você esteja assistindo esses vídeos e você não seja convertido, você nunca tenha ido numa igreja, você nunca tenha lido a Bíblia, e você fica ouvindo salvamento, salvação, salvar, salvador, ele veio para salvar, céu, inferno, mas salvar de quê? Quem que pode ser salvo? Afinal de contas, salvar de quê? Então, pode parecer óbvio para as pessoas que são convertidas, mas é totalmente compreensível esse questionamento por pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e é importante a gente falar. Então, quando a gente fala aqui que Jesus é o Salvador, que Ele veio ao mundo para nos salvar, que os salvos herdam o reino de Deus, que aquele que não aceita Cristo, ele está na condenação eterna. Então, é sobre isso que nós falamos. Podemos até fazer, em outro momento, ou um especial ou um vídeo a respeito de salvação. O que é salvação? Quem pode ser salvo? Se tem ou se não tem como perder salvação?
o que é céu, o que é reino de Deus, o que é inferno, o que é condenação. Então a gente pode fazer um vídeo a respeito disso, que é algo muito importante, é crucial que as pessoas saibam, porque como que as pessoas vão entender a respeito de salvação se muita gente nem sabe o que é? Então, existe aqui essa questão. A salvação veio primeiro para os judeus, essa salvação ela foi dada também aos gentios, outros povos, e todo aquele que crê em Jesus será salvo. Então, a salvação ela vem através de quê? Ela vem através da fé. Que Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus e o Pai são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando você crê, quando você confessa, você é salvo. Então, quando esses homens chegavam e falavam que tinha que ter a circuncisão para que os gentios fossem salvos, eles estavam ali deturpando uma palavra de Deus, uma palavra que o próprio Jesus falou. Se é através da circuncisão, então não é através da fé, é através de obras. Aí cai por terra tudo que Jesus ensinou. Mas se é exatamente como Jesus ensinou, se é por fé e não é pelas obras, para que o ser humano não se vanglorie, não se orgulhe contra Deus, achando que ele mesmo se salvou porque ele se comportou muito bem. Então, se a salvação é pela graça, então o que cai por terra é a afirmação desses homens. Não é a circuncisão que vai garantir que os gentios ou que qualquer outro venha a ser salvo. Não é a circuncisão. Então, Tiago ele vai trazer esse parecer. Irmãos, eu acho melhor nós não perturbarmos, né? Pedro, nós lemos ontem que ele fala, não coloquem esse peso sobre os gentios, esse peso da circuncisão que nem os nossos pais suportaram e nem nós mesmos, porque era um sofrimento para o homem. Era um sofrimento. Chegou através de Deus a ordem passada por Moisés que o varão iria passar pela circuncisão ao 8º dia de nascimento. Mas quando nós vemos mais atrás, quando Deus institui essa circuncisão lá com Abraão, e Abraão vai se circuncisar, e os seus filhos, e as pessoas, e os varões da sua casa, servos e tudo mais, a gente vê que ali foi um sofrimento, que já eram homens adultos, já eram corpos desenvolvidos, e é diferente. Não é que não cause nenhum incômodo num recém-nascido de 8 dias, mas é muito diferente. Num homem de 70, de 80, são situações diferentes. Então, Pedro, nós lemos ontem, né? Não coloquemos esse peso sobre eles que nem os nossos pais, ou seja, nossos antepassados, suportaram e nem nós suportamos. E hoje Tiago vem falar também. Pedro falou, não coloque esse peso sobre eles, e hoje estamos lendo que Tiago fala, não os perturbemos, não vamos os perturbar, os incomodar, que eles também creram. O que esses homens estavam, na verdade, esses convertidos, e até mesmo um grupo ali, oriundo ali dos fariseus, o que eles estavam fazendo, na verdade, era uma diferenciação. E a própria palavra diz que Deus ele não faz aquela acepção de pessoas. Deus ele não faz ele não discrimina, né? Então, o salvo é salvo, independente de qual nacionalidade, de qual cultura, independente de qual povo, ele é salvo, aceitou a Cristo, é salvo. Então, foram todos feitos filhos de Deus. Então, se aquela circuncisão ela já não era mais necessária para os judeus, por que deveria ser necessária para os gentios? E aí, o Pedro, lá no final, o Tiago, lá no final, ele vai falar assim, mas gente, olha o que é interessante, olha o que é importante, ao invés de ficar se apegando a essa circuncisão, mas olha o que é importante nós falarmos a eles, nós trazermos a eles
as orientações, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, mais importante do que falarmos de circuncisão, vamos escrever a eles para que eles se abstenham, para que eles abram mão, para que eles não se entreguem à idolatria de ídolos. E também em relação às relações sexuais ilícitas, isso sim é algo que nós devemos trazer a eles orientações, e também de consumir carne de animais sufocados e do sangue. Lá no livro de Levítico, lá no começo da Bíblia, para quem não conhece, no Antigo Testamento, Levítico no capítulo 17, a partir do versículo 10, Deus ele vai trazer as ordens a respeito de não consumir o sangue dos animais. Quando você for comer a carne, você não consumir o sangue. E eu não vou entrar nesse assunto para a gente não sair do foco da circuncisão. Mas só para resumir, Deus ele fala que a vida de toda a carne está no sangue. Por isso, não deveriam comer o sangue, porque estariam ali comendo ali a vida, que toda a carne, a sua vida se encontra no sangue. Não vamos entrar aqui nessas leis dietéticas, né? Porque não é o nosso foco, nós estamos focando na circuncisão. Então, o Tiago, ele vai de uma maneira muito perspicaz, ele vai ali redirecionar o rumo daquela conversa. Gente, ao invés de nós perturbarmos os nossos irmãos em relação à circuncisão, vamos levar para eles aquilo que de fato é importante e que aquilo que de fato pode sim contaminá-los, corrompê-los, a idolatria a ídolos, o sexo fora do casamento, práticas sexuais ilícitas e a questão também do que eles vão comer, que aí ele entra nessa questão do sangue dos animais. Então, gente, ele vai terminar falando outra coisa importante, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, aqueles que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Porque os irmãos, eles estavam ali, principalmente esses da raiz dos fariseus, eles estavam ali falando, não, vocês devem observar as leis de Moisés e circuncidá-los. É o que eu falei ontem. Muitos desses judeus, eles observavam muito mais ao próprio Moisés do que a palavra de Deus. O que na minha concepção era uma grande idolatria mosaica, porque eles adoravam tanto a Moisés, colocavam Moisés tanto como prioridade que acabavam ultrapassando a própria palavra de Deus, como se Moisés fosse até maior do que as próprias escrituras, quando na verdade Moisés foi um servo de Deus e tudo que Moisés falou foi vindo da boca de Deus. Moisés apenas repetiu aquilo que Deus queria trazer ao povo. Então, Tiago, ele de uma maneira muito inteligente vai falar, deixa que Moisés ele tem em cada cidade, em cada sinagoga, ele tem aqueles que leem as suas mensagens, leem as suas leis todo sábado. Não vamos focar em Moisés, ele já tem quem leia as suas leis nas sinagogas todos os sábados. Mas ao invés de ficarmos perturbando os nossos irmãos convertidos, vamos escrever a eles que eles se cuidem de ídolos, de idolatria, de sexos de maneira imorais e ilegais e do alimento, de sangue dos animais. Essas coisas sim, vamos focar para trazer instrução a eles. Deixa Moisés lá sendo pregado nas sinagogas e deixa a circuncisão no passado, porque ela foi pesada para os nossos pais, foi pesada para nós e nós não devemos imputar esse peso também aos nossos irmãos, fazendo assim uma discriminação. Porque, gente, é muito importante que a gente compreenda que quando a pessoa aceita Jesus, ela se torna mais um cristão, mais uma cristã. Não tem essa de, aquele cristão é cristão de berço. Ele foi criado numa família cristã, desde bebê foi levado para a igreja, se converteu, nunca esteve no mundo.
Já aquele outro fez coisas terríveis, abomináveis, vergonhosas e em algum momento da vida se converteu. Então esse aqui é mais santo, porque nunca teve nos prazeres do mundo. Esse aqui é um cristão que a gente tem que ficar de olho, porque esse é mais fácil de cair e voltar para o mundo. Gente, Deus, ele não nos trata desse jeito. Existem muitas pessoas que estão no púlpito pregando a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão nos bancos das igrejas cheias do agir de Deus e em algum momento da vida elas estiveram no mundo fazendo aquilo que Satanás gosta. Em contrapartida, existem muitas pessoas que estão na igreja que nunca estiveram de fato na farra mundana, mas o seu coração está igual ao coração dos fariseus. Está cheio de orgulho, de vaidade, está cheio de hipocrisia. Ainda bem que eu não sou como esses aí que pecaram tanto. Ainda bem que eu sou uma pessoa mais reta. Eu leio a Bíblia sempre, do início ao fim, uma vez por mês. Ainda bem que eu não sou assim. Ou seja, está com o coração cheio de orgulho. Então não existe, é importante a gente trazer essa observação que não existe, a partir do momento que existe a conversão sincera, não existe diferença. Aquele que foi criado na igreja, aquele que esteve nos prazeres do mundo, mas ambos precisam se converter, aceitar Cristo, passar pela conversão, verbalizar, confessar a Jesus, serem, se possível, porque nem sempre dá tempo, batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles precisam. Aquele que desde bebezinho foi levado pela família para a igreja, ele precisa aceitar a Cristo, porque a salvação é individual. E aquele que esteve nos prazeres do mundo precisa aceitar a Cristo, porque a salvação é individual. Então, uma coisa que a gente pode pegar como desfecho do vídeo de hoje, pegando ainda os últimos que nós vimos, aonde levantou-se essa questão da circuncisão entre os gentios convertidos, a gente precisa entender que Deus, ele é Pai daqueles que aceitam o seu Filho Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus, ele te adota como filho. Ele não vai fazer diferença se você chegou agora na família e se ele já tem filhos que já servem ele há mais tempo, se ele tem filhos que nunca estiveram nos prazeres do mundo e você passou décadas nos prazeres do mundo. Ele não vai fazer discriminação com você. Ele vai te usar assim como ele já usa esses filhos mais antigos. Se ele tiver que botar você para pregar, ele vai botar você para pregar. Se ele tiver que fazer você um pastor, ele vai fazer um pastor. Se ele tiver que fazer de você uma pregadora, ele vai fazer uma pregadora. Então Deus, ele vai te usar e ele não vai levar em consideração os seus tempos da ignorância. O que é o tempo da ignorância? É exatamente o tempo que a gente está no mundo, servindo os prazeres da carne e está aqui, dormindo espiritualmente, sem saber das coisas de Deus, sem saber de fato pecado, isso é bom, isso é ruim, o que são as escrituras, o que a Bíblia fala, o que é salvação, o que é Jesus, o que é céu, o que é inferno. Então esse é o tempo da ignorância, é o tempo em que a pessoa de fato ela ignora, ela não sabe, ela não conhece. Deus, ele é justo, ele não nos atribui esse tempo da ignorância. Então, se você por algum motivo se converteu, mas você se sente assim inferior aos outros irmãos, não, eles foram criados na igreja, eles sabem mais do que eu, e a questão de saber a Bíblia mais do que você, eles começaram a estudar a Bíblia antes de você, é normal que eles conheçam mais do que você, mas isso não os faz de maneira nenhuma mais santos. Tem muita gente que está há décadas dentro da igreja, que infelizmente está faltando muito mesmo,
chegar perto da santificação. E outros que chegaram na igreja há menos tempo já estão muito mais desenvolvidos nessa parte de santificação. Então isso não pode ser um parâmetro. Deus avalia os nossos corações, as nossas intenções. Ele sabe quem é o crente religioso demais, aquele que parece que é um descendente de fariseu, né? Cheio de hipocrisias, cheio de pombo, aquele peito estufado. Eu não faço isso, eu nunca fiz aquilo. Deus sabe quem são e Ele trata dessas pessoas. E Deus sabe quem são as pessoas que viveram nos prazeres do mundo e agora se converteram. E de vez em quando, né, porque a carne é fraca, ainda vem aquela memória de quando estava no mundo para ficar atiçando a carne. E Deus trata dessas pessoas do jeito que tem que ser tratado também. Deus é Pai. Ele conhece os seus filhos, Ele sabe o que cada filho precisa. Não podemos nos comparar com os outros cristãos. Uma coisa que o cristão ele precisa entender: ser cristão é aceitar a Cristo, viver para Cristo, pregar a Cristo para as outras pessoas, sabendo que os outros cristãos, sendo eles indivíduos, cada um tem a sua particularidade. Naquilo que se refere à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, levar a Cristo para as pessoas, nós temos ali um pensamento unânime. Levar a palavra de Cristo para que as pessoas sejam salvas. Mas naquilo que se refere à nossa individualidade como ser humano, como carne e osso, nós sabemos que nós somos diferentes. Uns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos, uns são mais estourados, estressados, outros são mais mansos, uns falam mais, outros menos. Então, Deus ele conhece as nossas características e Ele trabalha em nós as nossas características. 2 exemplos rápidos aqui para a gente terminar, que meu celular está descarregando. Deus, antes de ungir e antes de separar Davi, Deus ele já estava de olho em Davi. Um rapaz corajoso, destemido, com fé em Deus, valente, de atitude. Deus levantou Davi para ser o quê? Um grande rei do povo dele, do povo de Israel. Um povo que precisava de pulso, precisava de liderança. Já Moisés, um homem manso, mas ao mesmo tempo um homem muito bem preparado, porque ele foi soldado egípcio, ele foi príncipe egípcio, mas ao mesmo tempo um homem manso, mas um homem também com senso de justiça, porque em determinado momento, mesmo algumas pessoas questionando se foi certo ou se não foi certo, mas para defender um dos seus, ele acabou matando um egípcio que estava ali, espancando um dos seus. Então, acabou culminando ali naquele assassinato, mas isso não apaga quem Moisés era. Um homem que buscava senso de justiça, um homem também corajoso, um homem que também tinha sua atitude, a sua liderança, ele era príncipe. Um homem ao mesmo tempo manso, e Deus levanta ele para ser o quê? O grande líder, o grande libertador de toda uma nação, num período que eles iam passar por uma provação grande. Eles iam ter que passar pelo deserto. Precisa de um líder ali, para não acontecer de quê? Aquela dispersão, cada um faz o que quer. Então Moisés teve ali as suas características de homem usadas por Deus naquela missão. Davi teve as suas características de homem usadas ali por Deus no seu reinado. Então Deus ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem é a pessoa mais explosiva, ele sabe quem é a pessoa mais mansa. E uma coisa que a gente precisa entender é que quando a Bíblia fala que você se converte, o velho homem morre e tudo se faz novo, você passa a ser um novo homem, a gente precisa entender melhor isso.
né? Eu não vou mergulhar nesse assunto agora, porque é um assunto que merece ser bem trabalhado. Mas peça a Deus orientação. Senhor, o que significa esse novo homem? O que significa que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo? Porque, gente, pela minha experiência, né, dos cristãos que eu já convivi, igreja e até minha experiência pessoal também comigo e com outras pessoas. Você se converte sim, você muda sim, o Espírito Santo trabalha em você sim, Deus te santifica sim, Ele te prepara sim, você começa a agir de uma maneira melhor sim, mas você continua sendo uma pessoa de carne e osso. Então assim, uma pessoa que era explosiva antes de se converter, não é que depois que se converte ela vai virar ali uma ovelha, uma seda. Ela ainda vai ter uma personalidade forte, mas agora ela vai aprender o quê? O domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Ela se converteu, ela aceitou Jesus, ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Então ela vai o quê? Ela vai aprender a lidar com aquele pulso, com aquela coisa forte que ela tinha antes. Então uma pessoa que antes era uma pessoa muito piadista, contava muita piada, falava muita coisa, queria fazer as pessoas rirem, mas só aquelas piadas cabeludas, aquelas coisas obscenas, sabe? Aquelas piadas imorais. Quando essa pessoa se converte, essa pessoa pode ser que ela continue sendo uma pessoa bem humorada, uma pessoa cômica, uma pessoa, ela pode até continuar gostando de contar piadas, mas agora, depois da conversão, ela já tem consciência. Então ela vai buscar contar piadas inocentes, piadas que tenham moral, não imorais, piadas que possam ser contadas até na frente de uma criança. Ela vai buscar fazer as pessoas rirem de uma maneira saudável, de uma maneira que não vai escandalizar ninguém. Então veja que a conversão, ela nos deixa sim mais parecidos com Jesus, porque o Espírito Santo vai nos trabalhando. Então o cristão, tá? Pegando o gancho ali, né, de não fazer aquela acepção de pessoas, né? Então os gentios eles têm que ser circuncidados sim. Os judeus agora não precisam mais ser circuncidados, então precisa para todo mundo ou não precisa? Então assim, o cristão, naquilo que se refere à palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para o mundo, cristão é cristão, é uma unanimidade. Mas naquilo que se refere ao cristão como ser humano, o ser humano, o indivíduo carne e osso, cada um tem uma personalidade. Tem uns que são mais engraçados, mais piadistas, outros mais sérios, outros mais tímidos, outros mais extrovertidos, outros mais calmos, outros mais agitados, outros mais mansos, outros mais estressados. A gente vê isso na Bíblia. Pedro tinha uma personalidade, Paulo tinha uma personalidade. Você vai ver Lucas, uma outra personalidade. Você vai ver João, uma outra personalidade. Mas naquilo que se refere ao reino de Deus, unânimes em pregar a palavra de Deus. Naquilo que se refere a eles como ser humano carne e osso, cada um uma personalidade, um jeito. Então a gente precisa entender que Deus, Ele nos conhece como Pai e Ele trata de cada um de nós nas nossas deficiências, nas nossas particularidades e nas nossas personalidades, porque cada um tem uma personalidade. Então, que Deus abençoe você, que você peça sempre a Deus para te dar compreensão, porque às vezes você ouve uma pregação, você acompanha um culto, se você não pedir que Deus te dê esclarecimento, talvez você vai sair daquele culto sem entender aquilo que foi pregado. Então não desperdice a palavra de Deus, peça que Ele te dê compreensão. E eu preciso deixar aqui sempre aquele apelo, aquele convite para que você abra o seu coração, deixe Jesus entrar e fazer morada, aceite que Ele cuide da sua vida, aceite Jesus como Salvador da sua vida, agora que você já aprendeu nesse vídeo o que significa salvação.
E confesse isso com a sua boca também. Tenha essa felicidade de externar. Eu aceitei Jesus porque agora eu creio que Ele é mesmo o Filho de Deus. E você vai ver que Deus ele vai colocar o Espírito dele em você. E você vai ver assim a diferença que isso vai fazer na sua vida. Uma vida completamente nova, uma vida maravilhosa ao lado do Senhor. E se você é uma ovelha que se perdeu do seu pastor, você já esteve dentro do rebanho, você já aceitou a Jesus, mas você se afastou da igreja, você se afastou de Deus, você já não fala com Deus, você já não lê a Bíblia, você já não vai à igreja, você se afastou dos irmãos, ou você ainda faz tudo isso, mas você está frio, você também está afastado. Você está dentro da igreja, mas está frio. Está lendo a Bíblia, mas não está compreendendo. Você tem seus irmãos espirituais perto de você, mas você não está em comunhão com eles. Você tem Deus ali disponível para falar com você, mas você não fala mais com ele.